No nosso último encontro, lá no capítulo 13 e 14, nós vimos aí que houve um encontro, né? Houve um encontro de Antonina, houve um encontro de Leonardo e houve um encontro com José Esteves. Nós vimos também que quem era Antonina em vidas passadas? Lola Ibarruri. Quem era Leonardo? Agora avô dela, mas foi aquele que lá no passado teve com ela um caso amoroso lá na Guerra do Paraguai. Mas no encontro desses dois, Leonardo invoca então naquela crise de raiva, aquele chamamento, ele chama de uma certa forma a conversa quem? José Esteves, né? Aquele que formou junto com os dois um triângulo amoroso lá no passado e que Leonardo o assassinou por envenenamento. Nós vimos ao final do capítulo 14 que Antonina foi recolhida aos aposentos, uma vez que ela estava em desdobramento, ou seja, o corpo físico dormia, mas o corpo espiritual estava fora do corpo, vivenciando, né? Tendo aí novas experiências. Leonardo foi recolhido, foi levado pelos irmãos socorristas, e eles pediram, Hilário, Clarencio e André Luiz, pediram a José Esteves que o aguardasse, né? Para então esclarecer o que precisava esclarecer a ele. Mas, olha o que acontece aí no capítulo 15, né? Capítulo 15 começa com eles retornando a Esteves, ou seja, voltando, eles não pediram a José Esteves que aguardassem, então eles estavam de volta a José Esteves, né? E Clarencio ofereceu-lhe um braço amigo, ofereceu-lhe escuta. Mas José Esteves, diante de toda aquela situação, porque ele discutiu ali com Leonardo, se pudessem, ambos tinham o quê? Se engalfinhado, tinham tido uma briga feia ali. E quando Clarencio retorna e oferece a ele o ombro amigo, o que José Esteves grita? Não me prendam, não me prendam, sou a vítima. O ministro absteve-se de continuar em sua afetiva manifestação. No passo vagaroso de quem carrega um fardo de aflição, o inimigo de Leonardo, José Esteves, retirou-se para a via pública, regressando ao aconchego doméstico. E eles o seguiram à distância. Quando Clarencio se volta a dar um ombro amigo para Esteves, ele grita para não prendê-lo e sai correndo em direção à casa dele. E André Luiz, Hilário e Clarencio vão em seguida, né? Para poder ver o que aconteceria ali. E o dia se renovava. Pedestres marchavam diligentes na direção do trabalho. Bondes rangiam sonolentos e os autos aqui e ali começavam a transitar pelas ruas. Em breve tempo, o rapaz seguido de nosso grupo estacionou à frente de vasto conjunto residencial. Grande relógio próximo exibia o mostrador. 5h30. Emudecido, né? Embatucado, calado, o moço voltou-se para nós e em seguida desapareceu no interior. E nós entramos. Em momentos rápidos, achávamos distante dele, que se esforçava por reaver o corpo físico. Então o ministro Clarencio, sem molestá-lo, amparou-o afetuosamente e Esteves, pouco a pouco, recuperou a calma natural. Ele mantinha-se em suave modorra, ou seja, ele estava ali sonolento, quando o despertador tocou, faltando 15 minutos para 6. Então, depois daquela briga toda, daquela confusão toda, ele gritou que não o prendesse, saiu correndo para sua casa, custou a dormir, ficou emudecido. O trio entrou atrás dele, ele precisou, né, ser amparado por Clarencio para que voltasse ao corpo físico, adormecesse.
E ele ali, ainda sonolento, o despertador tocou e ele, então, acordou. Ou seja, mais um dia, né, se iniciava. O rapaz esfregou os olhos, de cara tonha amarrada, ou seja, de cara feia, né? Porque ele guardava a impressão do mau sonho. Vestindo-se apressado, notamos que minúsculo cartão de visita lhe caiu do bolso, ensejando-nos a leitura de um nome: Mário Silva, enfermeiro. E o nosso instrutor reafirmou: nosso amigo ontem, ou seja, na encarnação passada, Esteves, hoje é Mário Silva, prosseguindo em sua vocação para a enfermagem. Ouçamos-los por alguns momentos. Então, gente, quem tem mais dificuldade com nomes, né? Porque eu sou bem assim, eu não lembro muito da história, não, dos nomes, não. Eu lembro da história, eu lembro do contexto, né? Mas quando as coisas vão ficando mais distantes, né? Principalmente a gente que passa uma semana sem voltar à leitura, a gente às vezes confunde, né? Quando tem alguns personagens que eles vão se mantendo na linha do tempo, tá beleza, né? Mas aqui são muitos nomes, muitas histórias que vão se desdobrando. Então, quando vocês forem voltar à leitura, faça uma listinha de quem é quem, né? Para que a gente possa ter entendimento. Por quê? Para a gente não perder o fio da meada. Porque a história começou com uma prece refratada de Evelina. Da prece refratada de Evelina, nós ficamos sabendo que Evelina tinha um irmão desencarnado chamado Júlio, que a mãe dela, Odila, já tinha sido desencarnada, que o pai dela chamava-se Amaro e estava em um segundo casamento com Zulmira. Interessados, Hilário Clarence e André Luiz, interessados em ir até Júlio para saber o que aconteceu, eles, de uma certa forma, deram carona, né? Ou seja, levaram com eles Antonina e uma outra amiga, mas a história principal é de Antonina. Para que Antonina pudesse ver Marcos, filho também desencarnado. Mas encontram dentro da casa de Antonina quem? Leonardo, que era avô dela nessa encarnação. Mas que em um desdobramento descobre-se que Antonina era Lola Ibahuri, que teve um relacionamento com Leonardo há muitos e muitos anos, né? Lá em meados da Guerra do Paraguai. Nesse triângulo amoroso tem Esteves. E agora Esteves, nessa encarnação onde é contada a história, é Mário Silva. Então as coisas vão desenrolando, né? E são nomes que a gente precisa guardar, porque nós vamos precisar voltar em algum momento da história lá atrás, né? Esse livro ele vai nos dar a resolução que foi resolvido em relação a Evelina. Mas a gente não pode perder no fio da meada, né? Porque o negócio já virou um balaio de gato aqui. E aí a gente vai vendo também o trabalho da espiritualidade. Porque quando é feita uma prece, às vezes vai passando por determinados caminhos e vai encontrando pessoas, e eles também não podem deixar de ajudar essas pessoas. Então vai ajudando, vai passando, vai ajudando, até que tenha-se um desenrolar lá naquele início onde tudo se originou, né? Então ele agora, Esteves, é Mário Silva, enfermeiro. Caiu o cartãozinho lá do bolso dele e eles puderam, então, verificar. Clarencio, ministro, um pouco mais avançado, esclareceu para André e Hilário: olha, ele ainda é enfermeiro. Lembra, lá na Guerra do Paraguai, ele e Leonardo eram enfermeiros. Ele continua ainda com a sua vocação.
Ele ainda continua exercendo aquilo que ele exerceu outrora. O moço atendeu às obrigações da higiene e logo após foi recebido em pequena sala do apartamento por simpática velhinha em cujo olhar adivinhamos a ternura de mãe. Depois de saudação carinhosa, a senhora indagou bem-humorada. Onde esteve essa noite, meu filho? Seu semblante carregado não engana. Um sonho horrível, mamãe. E fixando gestos expressivos entre os goles de café, notificou. Sonhei que alguém me chamava à distância, em voz alta. E acreditando tratar-se de algum doente em estado grave, não vacilei. Corri ao apelo, mas ao invés de topar um quarto de enfermo, vi-me de imediato numa cela mal iluminada e úmida. Ô, gente, o sonho dele ele teve nesse lugar? Não, né? Mas olha a interpretação da mente. Como ele estava ali diante de tanta raiva também, né? Que nós vamos entender aqui mais adiante. Aquele ambiente ali de raiva, de briga, de desentendimento, a mente dele plasma para ele esse ambiente. Então ele achava que quando Leonardo gritou lá por José Esteves, ele estava dormindo também. Ele se desdobrou e foi até o encontro. Lembra, nós somos energias. Aquilo que a gente fala de imediato, querendo ou não, aciona o outro. Assim como às vezes a gente está pensando numa pessoa, de repente a pessoa faz o quê? Te manda uma mensagem, te liga, né? Você tropeça nela na rua. Porque nós somos energia e essa energia é como um imã. Quando eu tenho a vontade, eu atraio, né? Para mim, determinada pessoa. E ele atraiu para ele esse ambiente. Está aqui descrevendo para a mãe. E com os recursos de imaginação que dispunha para corresponder às requisições da mente, o rapaz continuou. Era um perfeito cubículo de prisão, onde me surpreendi encarcerado de repente, junto de um criminoso de mau aspecto e de infortunada mulher em pranto. Senti tanta simpatia pela moça desventurada, quanta aversão pelo réu de medonha catadura. Ele fala o seguinte, que ele sentiu muita afeição por Antonina, foi Lola e Barruri, mas ao mesmo tempo também sentiu muita aversão, muita raiva por quem? Por Leonardo, né? Que estava ali para ele, que ele identificou como sendo um prisioneiro. Tive, porém, a impressão nítida de que nos conhecíamos. Um misto de ódio e sofrimento me tomou de assalto, junto deles, principalmente ao lado do infeliz, cujo olhar se me afigurava cruel. Perguntava a mim mesmo por que não me retirava de tão detestável presença, mas enquanto o homem me repelia, a mulher me provocava um maior enternecimento. Por mais estranho que pareça, experimentava o desejo de agredi-lo e de acariciá-la ao mesmo tempo. Achava-me em expectativa quando o criminoso avançou para mim com o propósito evidente de liquidar-me, ao passo de que a pobrezinha procurava defender-me. Estava atônito, ignorando se o condenado pretendia assassinar-me ali mesmo, quando tentei uma reação à altura. Cego de incompreensível rancor, ia precipitar-me sobre ele, quando rápido apareceu um delegado, policial, seguido de 2 guardas, que entraram na contenda, impedindo-nos um mau impulso. O chefe, segundo percebi, de um só golpe, conteve o agressor, obrigando-o a sentar-se vencido, conquistando-me um respeito tão grande que realmente, apesar do desejo de ouvir a mulher ajoelhada em soluços, não arredei pé do lugar em que me apoiava. Depois de palavras enérgicas e rápidas, o delegado trouxe então à cela outros ajudantes que arrastaram meu adversário para fora. Logo após, acomodando-me numa velha cadeira, reconduziu a jovem para o interior do cárcere. Ele conta, a grosso modo, o que aconteceu ali. Mas, de fato, não é realmente daquela forma, né? Ou seja, ele não soube ali
interpretar verdadeiramente como era o sonho. Por quê? Porque estava estava ali também cheio de raiva, de ódio, de rancor. Estava cheio de vibrações densas. E vibrações densas tendem a plasmar, tendem a construir aquilo que também é denso, aquilo que também é de uma certa forma pesado. E uma prisão não é diferente, né? Quem já teve aí a oportunidade de estar numa penitenciária, num presídio, sabe o quão denso é o lugar. Estampou na fisionomia a expressão de quem se propunha inutilmente lembrar-se, e decorrido longos instantes de reticências, rematou. Depois não consigo precisar as recordações. Sei apenas que me pus a correr em fuga para a nossa casa, de vez que os policiais se mostravam igualmente dispostos a recolher-me. Temendo o xadrez, acordei, estremunhado e abatido. Mas a velhinha que escutava ansiosa comentou calma. Há sonhos que valem por terríveis pesadelos. É o que senti, concordou Mário. A mãe contemplou-o bondosa e acrescentou: Meu filho, o sonho terá alguma relação com a nossa Zulmira? A mulher com quem se simpatizou não seria acaso nossa velha amiga? E o homem que se lhe inspirou tanta repugnância não poderia ser interpretado como sendo o esposo dela? Olha aí a história se desdobrando mais uma vez. Olha o que a mãe diz. Essa mulher, por qual você tem uma certa afeição, não seria Zulmira? Quem é Zulmira? Zulmira é a segunda esposa de Amaro, madrasta de Evelina, aquela que fez a prece lá na frente, lá atrás, né? Lá no início do livro. Só que ele está equivocado. Não tem nada a ver com Zulmira aqui. E aí a gente lembra da gente mesmo, né? Quando a gente sonha determinadas coisas e vai dando duplas interpretações para os nossos sonhos e muitas vezes a gente não consegue decifrá-los. E a mãe já pergunta: não seria Zulmira? E esse homem ao qual você teve tanta repugnância, né? Onde você repudiava tanto, não seria o esposo dela, Amaro? O rapaz cobriu-se de leve palidez, mostrou-se mais taciturno e falou triste. Quem sabe? Você nunca mais teve notícia de nossa antiga companheira? Não. Tenho apenas a informação de que mora aqui mesmo, onde o marido é ferroviário de importância. Nunca pude entender-lhe a atitude. Tantos anos de convivência, tantos projetos de felicidade, trocar tudo assim por um viúvo acompanhado de 2 filhos. Zulmira tinha sido noiva de José Esteves, que é Mário Silva agora. E eles tinham planos. E Zulmira trocou Mário Silva por Amaro. Olha aí o rumo da história, né? O moço fixou um gesto de amargura e observou. Ora, mamãe, evitemos recordações sem proveito. Zulmira não deve reaparecer em minha memória e esse Amaro que ela desposou é um ponto negro em meu coração. Creio que o melhor sentimento para eles dois em minha vida íntima é o ódio com que eu os reúno em minha lembrança. Não desejo revê-los e, francamente, se eu soubesse que residiam aqui em nossa vizinhança, decidiria nossa transferência para outro rumo. E transcorrido alguns instantes, continuou. Meu sonho foi um simples pesadelo. Alguma preocupação imprecisa ou alguma intoxicação alimentar. A senhora sorriu desapontada e disse: Olha lá o que a velhinha, a mãe do Mário Silva, disse a ele. Cá por mim, estou certa de que à noite reencontramos as pessoas que amamos ou detestamos.
Nosso espírito no sono procura os afetos ou os desafetos do caminho para acertar as próprias contas. Disso não tenho qualquer dúvida. E, de fato, nós sabemos que, assim como nos desencarnes, nos desdobramentos, nós encontramos amigos, mas nós também podemos encontrar inimigos. E, na grande maioria das vezes, a gente nem está alimentando determinado sentimento por esses que se dizem nossos inimigos, mas eles estão ali de prontos para acertar as contas. E é nesse momento que vai exigir de nós resignação, fé, coragem e, sobretudo, entender que Deus e Jesus está conosco. Seguindo, o filho indiscutivelmente enfadado reergueu-se, abraçou a genitora, coçou-lhe a cabeça branca e concluiu: o relógio é inflexível, o sonho passou, e agora é a realidade que me espera. Devo cooperar no serviço operatório de 2 crianças às 8 em ponto. Não me posso demorar. O hospital não me cogita de pesadelos. Mostrou um sorriso forçado e despediu-se. A mãe acompanhou-o carinhosamente até a porta, retomando os serviços caseiros pensativos. Preparando-nos para a retirada, trazia o meu cérebro castigado por obsediantes interrogações. Encontrávamos um novo capítulo na história da oração de Evelina? Amaro e Zulmira, mencionados pelo enfermeiro, seriam as mesmas personagens que havíamos visitado anteriormente? Dispunha-me à inquirição quando o olhar de Clarencio cruzou com o meu, registrando-me a estranheza e informou: já sei o teor de suas interrogações. Realmente, o nosso amigo foi noivo de Zulmira, a senhora obsediada que conhecemos. Pretendia desposá-la, mas foi preterido no coração dela por Amaro, que lhe deve assistência e carinho. O passado fala no presente. Acham-se enredados numa teia de compromissos que lhes reclamam resgate. Então, veja bem. Leonardo, de uma certa forma, invocou, chamou por José Esteves, porque lá no íntimo de Leonardo ele tinha algo a acertar. Só que depois desse sonho, por essa interpretação equivocada de Mário Silva, e com a mãe enfatizando sobre Zulmira, como ele acha que Amaro lhe deve alguma coisa, ele também tem dentro dele o desejo de acertar contas. Ou seja, se ele, de uma certa forma, tomou a minha noiva de mim, isso eu não vou aceitar. Isso era bem comum naquela época, né? Hoje a gente já não vê tanto isso. Mas naquela época isso era muito comum. Então, da mesma forma que Leonardo queria, de um certo modo, acertar contas com José Esteves, apesar que Leonardo é quem devia muito a Esteves porque ele lhe tirou a vida, Mário Silva agora se vê também no direito de tirar satisfação, de acertar o que dentro dele, de uma certa forma, está sem solução. É o ego ferido, né? E reencontrar-se-ão para o desdobramento das lutas redentoras em que se envolvem? Perguntou Hilário admirado. Inevitavelmente, acentuou o instrutor em voz segura. Por isso que a mínima coisa que a gente precisa acertar com alguém, a mínima mágoa que a gente tenha, que a gente possa fazê-lo de imediato. Porque senão, em algum momento, nós vamos se ver diante daquela pessoa com a necessidade de resolver aquela questão, ou por nós ou por eles. Ou desencarnado, ou encarnado,
ou encarnado em sono físico desdobrado. Em algum momento, nós vamos estar frente a frente com os nossos algozes, com aqueles que acham que nós somos inimigos, ou que nós achamos que eles sejam inimigos, ou que alguma coisa ficou, de uma certa forma, mal resolvida. Nós possamos resolver agora, né? Os nossos desafios, os nossos escorregões diante da vida. A dona da casa, mãe devotada e sensível, meditando no sonho do filho, embora movimentando automaticamente a vassoura, orava por ele, rogando a Jesus que o abençoasse. Anotávamos-lhe as aflições na mente preocupada. Sabia quanto custava ao moço renunciar à mulher escolhida. Conhecia-lhe o temperamento enigmático e receava tornar a vê-lo atormentado e vencido. O pensamento em prece escapava-lhe da cabeça como tênue esguicho de luz. Clarencio abeirou-se dela e transmitiu-lhe forças calmantes que lhe assossegaram o coração. Em seguida, o orientador nos apresentou generoso. Nossa irmã Minervina é velha conhecida. Recebeu nos braços meia dúzia de filhos que tem sabido conduzir admiravelmente. Coração abnegado, alma rica de fé. Abraçamos-la carinhosamente às despedidas. De regresso, reparando que estávamos desejosos de seguir Mário Silva para obter maiores informes do desenvolvimento de nossa história, que começava a ser fascinante, o ministro recomendou Minervina, a mãe de Mário Silva. Ela estava ali preocupada, foi transferido para ela por um passe energias que acalmassem o coração. Ela era mãe de 6 filhos que cumpria sua missão, né? De uma forma eficaz. Ela estava com todos os filhos no caminho que deveria estar. Era o esperado, era uma mulher de fé, de coragem. Mas André Luiz e Lara estavam ali doidos para continuar seguindo Mário Frias, né? Mário Silva. Mário Frias. Mário Silva, né, gente? Para que então pudessem saber do ocorrido. Saber o que seria do dia. Mas Clarencio lhes recomendou o seguinte: não convém incomodar nossos amigos no curso das obrigações diuturnas, provocando elucidações que seriam desagradáveis e fora de ocasião. Aguardemos a noite, porque enquanto o corpo físico se refaz, a alma invariavelmente procura o lugar ou objeto a que imanta o coração. Ouvimos o orientador e aquietamos-nos. Cabia-nos aguardar a noite, quando se estenderiam as nossas expectativas. Aguardemos a noite, porque enquanto o corpo físico se refaz, a alma invariavelmente procura o lugar e o objeto que imanta o coração. Voltei nessa frase porque ela é muito importante. Ele disse o seguinte: não vamos perturbá-lo durante o dia diante do seu trabalho físico. Vamos aguardar a noite. Porque no momento que o corpo físico adormecer, o espírito vai se ver fora do corpo. E o espírito vai projetar exatamente para onde o coração está cheio. Para onde a mente também está carregada. Ele já não saiu pensativo? Ele já não levou a questão do sonho lá para Zumira, para Amaro? Ele já estava com aquilo no coração. Era só questão de tempo, questão de adormecer. Ele, de uma certa forma, caminharia em direção a esses dois. Porque isso já estava nele. E, de uma certa forma, os atrairia como imã. Então, a recomendação de Clarencio foi aguardar, porque no momento do sono físico e no momento de espírito para espírito, era mais fácil conduzir as coisas, sem atrapalhar o dia a dia,
daquele irmão e ajudando, se assim possível fosse. Assim nós terminamos o capítulo 15.